Boa tarde, terceiro, tudo bem com vocês? Gente, eu quero que vocês abram lá na página 208 da apostila, no módulo 9 da apostila de teoria, figuras de sintaxe ou de construção. Eu vou passar a teoria para vocês aqui bem rapidinho, que aí, depois dela, vocês já vão fazer os exercícios desse módulo e os exercícios do TC também, e vão postar o da apostila de exercícios lá na atividade, tá? Que eu vou dar visto. Quando todo mundo postar, eu coloco a correção. Agora o TC vocês vão guardando, vão fazendo e vão deixando lá, que quando a gente voltar, eu vou olhar todos os módulos do TC que eu pedi para fazer e vou dar uma nota para eles, tá bom? Então a gente vai ver quantos pontos vai ficar pro TC. Gente, então vamos lá. As figuras de sintaxe ou de construção, elas dizem respeito a como a gente estrutura o texto, né? Então são as figuras que muitas vezes elas são recursos estilísticos e que em outras vezes elas são defeito de texto. Então vai depender muito em qual texto, em qual tipo, em qual gênero textual a gente está usando essas figuras de linguagem, tá bom? Se for em textos literários, por exemplo, vai ser um recurso estilístico. Por outro lado, se for em textos mais objetivos, mais formais, vai ser um problema de texto, ok? Então vamos lá. A anáfora consiste na repetição de uma palavra no início das frases, né? Ou então do verso, que é o exemplo que a gente tem aí, ó. Dentro do tempo, universo na imensidão. Dentro do sol, calor peculiar. Dentro da vida, dentro de nós. Tá vendo no início aí do verso a repetição da palavra dentro? Isso é um caso de anáfora. Depois a gente tem o assíndeto e o polissíndeto. Vamos, olha, pegar a raiz da palavra síndeto. Síndeto quer dizer conjunções. Então, ó, a figura assíndeto, né? Olha, o a no começo de uma palavra, como prefixo, ele dá a ideia de contrário, de negação, né? Então, olha, assíndeto quer dizer não conjunção. Então, o assíndeto é quando a gente coloca um monte de orações que elas deveriam estar ligadas umas às outras por meio de conjunções, mas a gente as escreve sem as conjunções, ó. Assíndeto, sem conjunção, não conjunção. E no lugar delas, a gente substitui por uma vírgula. Esse é o assíndeto. O contrário, a gente tem o polissíndeto. Olha, síndeto é conjunção. Poli, muitos, então muitas conjunções. É quando a gente tem a repetição de uma conjunção, mesmo quando ela não é necessária. Então, ela pode ou ser um recurso estilístico ou ela pode ser um problema de texto. Vai depender de onde que a gente está usando o assíndeto, tá bom? Olha, então há 2 dias meu telefone não fala. Nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. Então, ó, aqui o Rubem Braga usou como um recurso estilístico. Mas se fosse, por exemplo, numa dissertação argumentativa, que vocês quisessem enumerar uma série de negações e vocês usassem tantas conjunções repetidas, né, não estaria adequado. Então, a gente tem que saber ter esse olhar mais criterioso de quando e como que a gente pode usar, tá bom? Depois a gente tem o pleonasmo. O pleonasmo ele é muito comum, né? Que ele também é conhecido como redundância, que é quando a gente usa duas palavras ou duas estruturas que dizem a mesma coisa. Então, se só uma, né, só um elemento, ele é suficiente para dar o sentido que eu quero, por que eu vou usar dois, né? Então, ó, é o mesmo caso. Dependendo do contexto, dependendo do texto, é um recurso estilístico. Dependendo do texto, é um erro de texto, tá bom? Não é adequado. Então, olha, a gente tem o pleonasmo literário, que é um recurso estilístico que enriquece a expressão dando ênfase à mensagem. Então, se num texto literário o autor ele quer dar muita ênfase para aquela mensagem, é uma estratégia de usar o pleonasmo, porque ele vai reforçar ainda mais aquela mensagem. Olha, não os venci. Venceram-me eles a mim. Olha, venceram-me a mim. Não precisa, é uma redundância, né? Mas como aqui é um texto literário, que é um recurso estilístico do autor, aqui tá ok. Ficou até muito legal, né? Morrerás morte vil na mão de um forte.
Se morrerás, é claro que será na morte, né? Mas como aqui se trata de um verso, de um poema, ele intensifica essa ideia de morte, né? Ó, morrerás uma morte triste. É diferente de você falar que morrerás tristemente ou morrerás triste, né? Morrerás uma morte triste, intensifica essa ideia. Então aqui foi um recurso muito legal que Gonçalves Dias usou. O contrário é o que a gente chama de pleonasmo vício, que aí ele é um vício de linguagem mesmo, que é ou quando a gente usa muito na nossa fala, no nosso cotidiano, ou quando a gente usa em textos que não aceitam, que não se adequam à linguagem figurada, né? Então, é o exemplo de subir para cima, descer para baixo, sabe? Olhar com o olho. Tem um pleonasmo que eu gosto muito e que a gente usa muito aqui na nossa região, que é olha para você ver. Eu acho a coisa mais linda falar olha para você ver. E o tanto que a gente usa, né? Isso é uma marca da nossa fala. Mas tem aí uma redundância, né? Olha para ver? Claro que é olha para ver, né? Mas a gente tem que sempre mediar. Tem casos que não soa bem e tem casos que fica super legal, né? Hemorragia de sangue, repetir de novo. Vocês devem estar percebendo que essas figuras a gente já viu ano passado, né? Foi no finalzinho do